Um assunto de aproximadamente 2 anos atrás, onde Kleber Lucas participou no Flow, está dando novamente uma polêmica. Na conversa em questão, Kleber Lucas fala um pouco da sexualidade. E o texto que era pregado era o seguinte: ame a Deus e ao teu próximo, é isso. Vai lá e faz isso. Vai viver isso aí, essa dimensão só, 4 séculos. Aí a igreja organiza o Novo Testamento e diz o seguinte: ó, isso aqui é de Deus. E outra coisa, é inerrante. E outra coisa, é só por aqui. E outra coisa, são só esses livros aqui, esses 27 livros aqui. Religião foi que causou baseou muito das inimizades contra os gays, né? Porque tá lá escrito que é um pecado, não sei o quê. Ou não tá? Então, tem um negócio, você não deve deitar com outro homem, já vi alguma coisa assim. Mas não tá. Eu não manjo nada. Também vai falar que nós somos o templo. Sim. Nós vamos falar, se nós somos o templo, então o dízimo não é para o templo, porque o templo não é a casa que Deus está, o templo somos nós. Então, esse dinheiro do dízimo, que supostamente deveria ser destinado aos templos, deveria ser dado para a ajuda dos pobres no Brasil, que a igreja católica e evangélica poderia acabar com a fome no Brasil, ou não? Com certeza. Mas deixando uma resposta vazia, ele não conseguiu explicar o que realmente queria. Mas nesse vídeo agora você vai ver o pastor Osiel Gomes explicando detalhadamente sobre a ideologia de gênero e também acaba quebrando o argumento de Kleber Lucas. Então, se você quer continuar acompanhando tudo o que acontece no meio gospel, é preciso que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. E vamos ao vídeo. Depois de tanta repercussão sobre a resposta de Kleber Lucas sobre o movimento LGBT no Flow, você vai ver agora uma verdadeira aula de ideologia de gênero traga pelo pastor Osiel Gomes. Confira. O que é a ideologia de gênero? Vou ser rápido aqui, viu, irmão? Já tem 1 hora e quantos minutos aí? Que eu vou terminar cedo. Vai lá. Quanto? 1h10. Vamos lá, eu vou responder rápido aqui. O que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma proposta, não se trata de algo comprovado cientificamente, não se trata de algo real, é simplesmente uma ideologia. E essa ideologia, ela não é resultado de comprovação científica, abalizada, ela se trata apenas de experiências particulares e de ensinos de pessoas que querem legalizar aquilo que está fora da palavra de Deus, ok? Então, a ideologia de gênero, ela passa a explicar que o sexo não depende da questão biológica, não depende da questão da construção médica, da construção histórica e social, como era antigamente. Eles dizem que essa ideologia de gênero é que essa questão de macho e fêmea, homem e mulher, é simplesmente uma construção social, uma imposição. Eles dizem que ninguém nasce macho e ninguém nasce fêmea. A Bíblia está mostrando que nós nascemos macho e nascemos fêmea? Sim ou não? E como é que se prova que nasceu macho? Agora, como é? Eu queria que os transgêneros, que os seguidores da ideologia de gênero explicassem, quando você olhasse para um jumento, mostrar que ele não é jumento, é neutro. Como é que eu vou chamar o jumento agora, trans? Me diga aí, me ajuda aí. Está complicado, porque se você olha para um jumento, ele, pela estrutura e a formação dele, não é isso? Hein? Existe no mundo animal. Eles dizem que eles seguem aquela explicação do assexuado, né? Aquela coisa, mas não tem base nenhuma. Não tem. Então, observe bem o que eu quero dizer aqui. A ideologia é simplesmente esse ensino que diz que o sexo não está relacionado à anatomia do homem, não é isso? Ou seja, quando você olha para o homem, mesmo que a pessoa ela tenha a comprovação da identidade dela pelo corpo, que ela é macho, mas aí hoje estão dizendo que não pode mais dizer que é macho. Por isso, se olha para a mulher, entendia que ela tinha toda a estrutura anatômica para dizer aqui é uma mulher, então eles dizem que não é mais. Ou seja, eles dizem que isso foi uma construção histórica, uma imposição e também questões religiosas e culturais. Então é isso que eles tentam desfazer. Agora, eu quero só fazer um pedidozinho para vocês. Pegue o que você tem de tudo que você vai estudar e veja quem está propondo a ideologia de gênero. Veja quem começou, veja quem são os defensores dela.
ok? Então, a ideologia de gênero é isso. O que é transgênero? Eu já falei isso aqui. Trans é o que está além do... Então pronto. O transgênero, aqui você vai analisar o que é um homem transgênero e o que é uma mulher transgênero. Ou seja, eles dizem que tem aquelas pessoas que nascem, por exemplo, o homem masculino, ele nasceu homem, mas ele se acha no corpo errado. Ele não se identifica com o corpo. Eu me olho, e a Rede Globo gosta disso. Ela fez um programa especial de um homem que troca o sexo, né? A mulher fica homem, né? E o homem fica mulher. Irmão, isso é uma confusão diabólica, que nós vamos mostrar isso aqui. Então observem bem, ele não se acha no corpo dele, ele é homem, mas ele não se acha homem, ok? E aí você pode observar que nenhuma ciência, ainda que haja essa confusão mental, mas o homem pode ser tratado e voltar ao aspecto normal, porque pode ser uma criancinha, pode ser uma pessoa que está apenas tendo alguns insights, alguma coisinha que é precisa a orientação de um médico, de um psicólogo, para dizer, volte para a sua base normal. E aí eu vou mostrar o que a ciência médica ela está dizendo hoje. O que é uma mulher transgênero? Aquela mulher que está no corpo feminino, mas ela se acha o quê? Homem. Aí o problema pega, ok? Então hoje nós já explicamos aqui transgênero e sexualidade. São diferentes. Nós já falamos aqui que a sexualidade ela aborda os padrões relacionados ao romantismo, ao amor, ao sexo, à intimidade. E o aspecto transgênero quer dizer simplesmente que aquela pessoa ela está dentro de um corpo errado. Mas pode estar relacionado porque, ainda que não seja isso, a sexualidade é outra coisa. Mas hoje eu já disse que os movimentos da pós-modernidade, eles não enxergam a sexualidade como nós enxergamos ela há tempos atrás, ok? Agora, vamos colocar aqui, como surgiu, vou começar de baixo para cima agora. E como surgiu, pastor, o ensino do transgênero? Esse ensino, gente, ele foi começando particularmente de algumas pessoas. Aquelas pessoas que, como está lá em Romanos, capítulo 1, deixaram o uso natural. Vamos lá ver o versículo aí, rapidinho. Vai lá, lê aí. Deixaram o uso natural, não é assim? Eles deixaram o uso natural, vamos lá. Deixaram o uso natural. 26. Isso. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, Sim. porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso, a mulher deixou o quê? O uso natural. Ou seja, aí você já tem tudo que envolve a sexualidade e o transgênero, porque ele está saindo da realidade que Deus estabeleceu. Agora, tem uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Dentro dessa sexualidade que nós estamos falando aqui, é que eles não falam mais em sexualidade, falam em sexualidades, que aí envolve, que eu falei agora, envolve o lado heterossexual, homossexualismo, bissexual, assexual, binário, pansexual. Hoje engloba todo esse tipo de movimento, ok? Então, o que acontece? Como foi, pastor Oziel, que esses movimentos eles começaram a surgir? De onde veio? Como esse movimento que hoje está sendo colocado aí se espalhou? Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, que esse movimento, gente, ele não começou de modo apenas por uma pessoa. Deixa eu colocar aqui, que eu coloquei isso aqui. Esse movimento, ele é fruto de vários movimentos antigos, de pessoas isoladas, que começaram a apresentar problemas na sua sexualidade, começaram a apresentar algumas outras coisas. E aí, ele traz essas questões aí para nós. Então, o que eu coloco aqui é que esse ensino, está aqui, esse ensino, como foi que ele surgiu? O primeiro movimento de direitos LGBTQ+, de 1960 a 1970. Eles começaram a buscar esses seus direitos, dizendo que tinha que ser respeitado, dizendo que tinha esses prazeres, e aí na verdade começou a ter discussão. Quando você chega em 1990, aí você vai ter a evolução do ensino de gênero. Começa a ter debates, começa a ter assuntos, começa a ter teorias
sobre a identidade de gênero e as questões LGBTQI ou que mais, né? Eles agora colocam assim. E aí começou a surgir debates acadêmicos. Olha para cá. Tudo isso aqui começou, não foi lá no bairrozinho pobre de uma cidade. Isso aqui não começou lá, esse ensino de ideologia de gênero, transgênero. Isso não começou lá na periferia. Começou aonde? Nos grandes centros universitários, acadêmicos. E aí esses homens começaram a passar esses estudos para quem? Nas escolas, contrariando toda uma tradição histórica, bíblica e biológica. Eles foram combater tudo isso. Ou seja, esse movimento ele surge nessa camada que nós estamos falando. Aí observem bem, a emergência do estudo transgênero acontece no ano 2000. Esses estudos, eles começaram a terem a aceitação no campo acadêmico, nas escolas. Começou-se a fazer seminários, começou-se a fazer workshop, começou-se a fazer palestra. Médico, advogado, homossexual, todos começaram a dizer essa questão, ok? Aí vem aí, como surgiu isso? Aí entraram os políticos, que os políticos na sua maioria têm interesse em voto, e começaram muitos a trilharem esse caminho de aprovação. Aí veio a consciência pública e hoje tem esses desafios que estão diante de nós. Vocês entenderam? Então é a primeira coisa que nós estamos falando sobre essa questão deles, ok? E aí quando você vem aqui, o segundo aqui, o pastor colocou, muito bem. Quais são os defensores da transgeneridade, ok? Quais são? Ou seja, já fora dessa realidade. Quem são eles? Agora, teve pessoas que depois foram montar, academicamente, teoricamente, foram montar obras para defender esses assuntos. Lá vai Judith Butler, Sylvia Rivera, Marshall P. Johnson, Kate Borstein, Julia Serrano, Susan Stryker. Aí você tem Paul B. Preciado. 6 nomes que foram trabalhando de modo acadêmico, organizado, e foram lançando obras para legalizar a ideologia de gênero e também o trans, como também outras práticas sexuais, porque eles perderam de vista a realidade da vida sexual baseada na Bíblia, macho e fêmea. Pronto, aí eles acabaram. Então, vamos lá. Nós já falamos aqui, ok? Agora, e como é que a igreja, pastor Zéu, vai abordar esse assunto sobre a transgeneridade? Alguns dizem que os crentes abordam o assunto como? Condenando. Essa é a primeira abordagem. Outros dizem que nós abordamos esse assunto de modo inclusivo. Porque qual é a ideia, agora vamos lá, qual é a ideia de políticos, de alguns juízes e de algumas pessoas? Eles têm a ideia de que essa sociedade, ela é inclusiva. Como ela é inclusiva, ela tem que aceitar todo tipo de gênero sexual. Ou seja, a pessoa pode ter o direito de ser um trans, o trans, porque veja bem, o bissexual, ele vai nos dois lados, masculino e feminino. O hétero só vai no lado homem e mulher, não é assim? Aí você tem o homossexual, tanto homem com homem e mulher com mulher. O pan, ele vai para onde der. Se é mulher, ele está dentro. Se é jumenta, ele está dentro. Se é cachorra, ele está dentro. Tudo que é bagaceira de sexo, ele está dentro. Agora, como é que nós que conhecemos a Bíblia vamos dizer que isso é inclusivo? Outra coisa, eles dizem que é a interpretação contextual. Olha para cá, tem um bocado de pregador. Tá filmando direito, irmão? Bota para cá, bota para cá. Tem até um bocado de pregador que não conhece Bíblia, não sabe o que é hermenêutica, não sabe o que é exegese, pega textos isolados e começam dizendo o seguinte: a Bíblia foi escrita para uma época e os textos estavam voltados para aquela época. Nós temos que reinterpretar esse contexto e entender que a Bíblia no Novo Testamento não diz nada sobre o assunto, não está na pauta. Mentira.
Deus, desde o início, ele fez a base. A base de toda a Bíblia é o Pentateuco. A base do Novo Testamento são os evangelhos. E só para você ter uma ideia, Jesus valorizou Gênesis 2:24, quando ele cita Mateus 19:6. Leia aí, meu filho. Ele valoriza. 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Hein? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pronto, eu te pergunto aqui, tu que está com o microfone. O Senhor Jesus legalizou a relação bissexual? Não. A relação trans? Não. A relação homossexual? Não. Não. Agora, eu vou dizer para tu não me... Bota para cá, meu filho, tu tá me filmando. Para tu não dizer que eu sou... agora, transfobia, não é isso? E homofóbico. Nós não somos homofóbicos, não. E eu vou te dar um conselho. Pastores do Brasil que estão me ouvindo agora, todos. Eu vou dizer uma verdade aqui, professor César. Não se assustem com esse cenário aqui. Tem pastor que se assusta porque quer. O homem caiu em pecado. Seu livre-arbítrio está contaminado. Sua mente está contaminada. Todos os seus desejos são o quê? Então eu não admiro se um homem quer outro homem. Vamos deixar de besteira agora. Vamos deixar de besteira. Eu não admiro se uma mulher quer outra mulher. Porque vive aonde? Vive em qual reino? Está no reino de Deus ou no reino das trevas? E aí Paulo disse que eles deixaram a Deus e Deus os entregou às paixões. Isso aqui é paixão infame ou não é? Então não vou me assustar. Tem pastor que fica, meu Deus. Agora, eu prego a verdade para quem quer vir para o reino de Deus. Nós não vamos combater você pelo que você escolhe. É um direito seu. Agora também não venha me condenar pelo que eu tenho o direito também de falar e pregar a verdade que está na... Falei. Quando diz que Deus os deixou, não quer dizer que Deus concordou. É que o Espírito de Deus largou de agir. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito? É o Espírito. Já que eles não querem esse convencimento, não aceitam. Deus largou Deus de mão. entregou. Pronto, é só isso. Agora, nós pastores, nós professores de Bíblia, nós pregamos que Jesus salva e que Jesus liberta. Pronto. Agora, quem convence, está lá em João 16, 6, 7, 8. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Aí porque tem crente que fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não. O homem sem Deus, meu irmão, ele está entregue às piores coisas. Agora, não venha inventar o que a Bíblia diz. Eu pegar texto da Bíblia para legalizar toda essa sexualidade contrária aos princípios bíblicos. Ok? Diálogo. Agora isso aqui eu não sou contra, não. Nós temos que dialogar, respeitar, sim ou não. Pronto. Se eu vou evangelizar, o homem está vestido de vestido. Eu vou dizer, olha rapaz, Jesus te ama, né? Assim, ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Você tem alguma coisa contra o meu vestido? Eu não. Eu tenho contra o pecado. Agora se tu quiser andar até nu, é problema teu. Não é assim? É desse jeito. Agora a gente tem que ver as coisas. Aí eles têm essa abordagem. Não, nós temos que aprender a respeitar. Eu respeito todo mundo, irmão. Olha, eu respeito todo mundo. O homem quer o que... Agora você não pode contrariar o nosso propósito também. Mas eu respeito. Eu fui lá em Londres, eu vi gente de todo jeito, vestido de todo jeito. Eu sentava até perto deles. Aí eu vou dizer, sai daqui, Satanás, senta aqui perto de mim. Não, eu respeito. Ele quer andar daquele jeito, sim ou não? Agora é um direito dele. Agora eu também tenho o direito de dizer o que a Bíblia diz, sim ou não? Então pronto. Ok? Nós já falamos dos defensores, não é isso? Aí nós já falamos aqui. Olha aqui, ó. Organizações defendem. Pessoas transgênero defendem, grupos políticos defendem, profissionais acadêmicos defendem. E quem é que bota logo em primeiro lugar aí? Os artistas gostam disso. Nunca, aí quando chega para a Bíblia é batendo na Bíblia. Eu fico pensando que do jeito que eles querem desconstruir uma construção histórica, por que eles gostam de falar mal da Bíblia? Ok? Como é que a Bíblia, pastor Ziel, define o gênero? Vamos lá. Vamos ver aqui. E eu encerro com isso. Vamos lá. Rapidinho. Gênesis 1, 27. 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. A Bíblia deixa claro que só tem dois tipos de gênero. Macho e fêmea. Vai lá, Deuteronômio. Aliás, Gênesis 2, 22. 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Sim. E trouxe-a a Adão. E trouxe a Adão. da costela Do homem. Pronto.
Ou seja, o modelo bíblico de casamento, Deus pegou a mulher, pegou o homem e levou para quem? Quem foi o padrinho? Quem foi que levou para o altar? Quem entregou a noiva? Então o modelo para a vida a dois é o quê? Heterossexual. Homem e os dois serão uma só? Deuteronômio 22:5. Lê aí, meu filho. 22:5. Aí é a identidade de gênero. 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Muitos pastores usaram isso, e até eu também. Quando eu não estudava, eu não sabia o que era. Só que aqui ele não está tratando da roupa em si. Ele está mostrando que Deus queria os papéis bem definidos. Homem é homem e mulher é mulher. Era isso que Deus estava falando. Okay? Agora é claro, tem pregador que diz, não é doutrina e não sei o que. Uma mulher cristã, ela sabe se vestir, sim ou não? E um homem cristão sabe o que? Se vestir, é só isso. Não precisa estar ensinando isso aqui, não, que vocês sabem. Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.